Nosso assunto hoje é muito importante para todos, a tributação. Por que a gente paga tanto imposto no Brasil? Para onde vai esse imposto? Por que muda governo e isso também não muda? A gente continua sempre pagando muito mais do que tem de retorno. Nós vamos conversar aqui com o João Eloy Oleguic, ele é presidente executivo do IBPT. O IBPT já existe há 26 anos aqui no Paraná, é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E, além disso, nós vamos começar falando, antes de falar da tributação mesmo, de um evento que acontece já a seguir aqui em Curitiba, vai ser dos dias 14 até dia 16, e que reúne as pessoas ligadas nessa área, que querem entender mais, que é a Maratona de Tributação e Integração de Negócios, de 14 a 16 em Curitiba. Antes da nossa conversa, vamos dar esse recado, então, para quem está na área. João. Então, nós tivemos no ano passado já a primeira BI and Taxathon, que seria o que? A Maratona de Inteligência de Negócios e Tributação. E tivemos um grande sucesso, foram temas assim muito atuais e o povo saiu muito satisfeito. Então, nós resolvemos fazer esse ano a repetição, né? A segunda, né? Mudando um pouquinho o foco. Esse ano aí nós vamos falar sobre inteligência de negócios e tributação, nós vamos falar sobre a questão da transformação dos dados fiscais em conhecimento e estratégia de negócios. E também sobre ações na área de vendas. Esse vai ser o foco deste evento, né? O evento é destinado a tributaristas, a administradores, a contabilistas também, advogados, pessoal da área de tecnologia da informação, área de marketing também, né? E o pessoal que trabalha com a gestão de negócios, gestão de pessoas. Então é um evento bastante amplo, entende? Em que nós vamos trazer excelentes palestrantes, vamos ter workshops também, e também nós teremos um tempo para se fazer o network, né? Que é a aproximação entre pessoas e empresas que podem estar no local para futuros negócios. E vamos falar agora da situação do brasileiro. Há 26 anos vocês acompanham através do Instituto. Sim. E o que a gente vê é que toda a campanha, há muita conversa, muita promessa, mas a realidade é diferente. Governo federal, governos estaduais, prefeituras, todo mundo quer tirar o máximo do contribuinte. O governo, geralmente no Brasil, vive em crise e ele exporta essa crise para as nossas casas. Há alguma esperança ou, mais uma vez, a gente vai só nas promessas nessa campanha eleitoral? Infelizmente, isso se repete há muito tempo, né? Desde que nós iniciamos com o nosso instituto, a gente vem calculando a carga tributária e a coisa não mudou muito, né? Passaram-se vários governos aí, se fala em reforma tributária já há mais de 20 anos e os governos, eles querem realmente arrecadar. Né? Essa questão da arrecadação, ela é uma questão bastante interessante, porque eu tenho um dado aqui que nós temos uma previsão através de uma ferramenta que nós temos, que é muito conhecida no Brasil todo, que se chama assim impostômetro. É como se fosse um contagiro, né, da arrecadação em tempo real que acontece no Brasil, a arrecadação tributária. E nós estamos estimando que esse ano, somando-se a arrecadação federal, estadual e municipal, nós vamos chegar a 2 trilhões e 389 bilhões, 10% do que foi arrecadado no ano passado. Então, só cresce. Só cresce. E nós estamos falando também em arrecadação dos estados, dos municípios, né? O problema maior não está na arrecadação no Brasil, e sim na aplicação desses recursos em gastos que realmente sejam estruturais para que a população tenha uma melhora na sua qualidade de vida. Esse que é o grande problema do Brasil. E a transferência para outras regiões significa, vamos dar um exemplo, o Paraná tem uma produção que é realmente reconhecida no Brasil, essa força que temos aqui no agronegócio, mas também na tributação não há o retorno para o Estado. Não. Na verdade, há a migração para outras regiões. É que a divisão aí dos tributos ela é desproporcional em relação aos estados mais produtores, né? Nós temos, por exemplo, o Paraná é um exemplo, né? Mas São Paulo, que é a alavanca maior do nosso PIB brasileiro, ela responde por mais de 42% de toda a arrecadação de ICMS do Brasil. Na hora de voltar para o Estado, realmente existe uma volta em termos proporcionais maiores a uns estados que são considerados menores. Então, quem tem mais força política fica com mais dinheiro, quem não tem força política para se impor, é a questão da divisão, né, da receita, que acaba ficando, inclusive por causa das alíquotas interestaduais,
ficando mais para os estados, vamos dizer assim, menos desenvolvidos, né? E em perda para esses estados aí que são mais produtores e que têm uma circulação maior econômica. Significa que produção, na verdade, é punida no Brasil. Há um custo também por produzir. Sim. Não só com relação à tributação, lógico, mas com relação ao retorno desse dinheiro. E o custo é bastante alto, né, da produção, porque se você vê, nós temos aí um custo de recursos humanos, né, que é alto, principalmente por causa do governo, né, que tem uma tributação muito forte em cima de salários. Se você pegar um funcionário que é registrado hipoteticamente com R$100, se você somar toda a tributação que incide sobre esses valores e mais ainda os encargos sociais que são previstos na CLT, você acaba pagando mais de R$120 em cima. E é um fator de empobrecimento da população. Sim. É um fator muito importante, né? E principalmente porque não tem o retorno devido. Isso, principalmente isso, né? Mas o que nós temos aqui também que falar é a regressividade no consumo. O que seria isso? Quando você vai comprar qualquer produto como consumidor final, geralmente quem vende para você não pergunta se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então todo mundo paga igual como consumidor final. Então proporcionalmente quem é mais pobre acaba pagando mais, porque ele tem uma força menor, um poderio menor. O que acontece dessa forma? Nós temos uma distribuição de renda ao contrário. Tira o poder do mais pobre e passa para o mais rico. E quase 70% da arrecadação de tributos no nosso país, Vili, é dessa forma, é em cima do consumo. E o governo aí, que também é um outro ponto lamentável, né? Que o governo gasta mal. E dessa forma, há até quem faça uma previsão de que essa bolha em algum momento estoure se continuar dessa forma assim. Pois é que tem sempre o outro lado, que é o quê? O poder coercitivo de criar tributos ou aumentar tributos ou base de cálculo. Então, enquanto o governo tiver essa possibilidade, mesmo que do outro lado fique faltando recursos por causa das despesas altas, ele vai no bolso do contribuinte e acaba aumentando a tributação. Então tinha que criar mecanismos, entende, para que não houvesse pelo menos uma carga tal em que não pudesse ceder aquela lá, né? Tipo, igual um gatilho, não, disparou ali, não... A partir de agora não se cria mais absolutamente nada de tributos, né? Mas nós não temos isso no Brasil. E a nossa média também de preparo da representação, deputados, senadores, infelizmente é baixa no Brasil. Infelizmente e principalmente com relação ao conhecimento na área tributária, né? Então, se você pegar as pessoas que fazem leis lá no Congresso, infelizmente, a gente tem que falar isso, elas não estão bem preparadas para lidar com assuntos tão importantes e tão complexos que é essa questão tributária, entre outros, né? E agora muda tudo, porque vem a eleição. Sim. Né? Quem eventualmente sabe pode ficar fora. Exato. Outros que sabem menos ainda podem entrar. Você veja que coisa complexa que nós temos aqui, né? Nós temos aí as propostas de reforma tributária. Temos 3 lá no Congresso, né? Um é do deputado Hawley, a outra é do Centro de Cidadania Fiscal e a outra do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Temos 3 elaboradas por esses. E o do Hawley, inclusive, que está mais avançada, que está em vias, inclusive, de votação, foi criada uma comissão para discutir, e ele sendo o relator, né? Então, veja que coisa estranha, né? Chega até a ser meio cômico, porque ele é o cara que é o relator, e ele montou toda essa estrutura da reforma, e vamos supor que pode ocorrer que ele não se eleja. Como é que fica toda essa proposta aqui sem um relator para o ano que vem? Aí tem E esses 20 ou 26 deputados que fazem parte da comissão, todos eles serão reeleitos? E os que entrarão numa possível renovação do Congresso vão ter que tomar consciência de tudo isso aqui de novo, da reforma, se inteirar para poder daí ir para frente. Então, é bastante complicado isso. Em resumo, qual seria a reforma tributária necessária realmente para o Brasil? Pensando no brasileiro, Pensando no brasileiro, tá? Nós temos o seguinte, nós estamos falando em reforma tributária, estamos falando na questão da arrecadação, né? Porque o ideal mesmo seria a correta aplicação desses recursos naquilo que a população precisa. Isso que seria realmente, tá? Mas a reforma tributária, ela é arrecadação. O que seria interessante? Seria interessante tirar essa tributação que nós temos, que é muito alta, do consumo e passar mais para ganho, patrimônio e renda.
como acontece nos Estados Unidos e na Europa. O que acontece? Lá eles deixam as pessoas se desenvolverem, empreenderem e ajudam, inclusive com empréstimos de baixo custo, quase sem juros. Essas pessoas conseguem gerar riqueza, aí sim eles vão tributar a riqueza. No Brasil, não. No Brasil, a tributação ela é feita já em cima de faturamento, na venda. Cara, a venda não é ganho. E a venda daí todo mundo paga. Se você vender com prejuízo, você já pagou. ICMS, IPI, PIS, COFINS. Se for prestação de serviço, você pagou ISS. Então, é isso que é. O governo acaba matando a galinha de ovos de ouro dele quando ele exige muita tributação em cima de faturamento. Por que os empresários reclamam e por que nós temos alguns itens, alguns altos índices de sonegação também? Porque, às vezes, o cara... Ele acha que ele não consegue, talvez administrando melhor ele consiga, mas muitos acham que não conseguem, entende? Recolher tudo isso daqui e acabam indo para vias escusas aí. Né? Tentar fugir do imposto, tentar né? fugir É o que a maioria imposto. faz. Então, lá na Europa tem o IVA, que é um imposto sobre valor agregado, em que você pode se acreditar de tudo que você compra, que é um IVA financeiro, inclusive, já direto na conta da empresa. Se ela comprar alguma coisa, ela já se acredita. Né? E não temos mais quase tributação nenhuma em cima do consumo. Nos Estados Unidos, nós temos uma tributação em cima de venda para consumo, né? Com alíquotas que vão de até 14% mais ou menos, em que você já sai com a nota fiscal na hora que você compra e já vem ali os impostos. Você pergunta quanto é que custa nos Estados Unidos? Custa tanto, mas com os taxes, né, que eles chamam lá, vai ser tanto. Entende? E no Brasil não, no Brasil a maioria é imposto sobre consumo. Vamos fazer aqui uma analogia, né? Nós temos aqui uma procura por gasolina num posto de combustível, né? Aí você tem o cara que tem uma BMW que ele trouxe agora lá da Alemanha importada, e tem um cara que tem um Fusquinha que tem 20 anos. Só que eles vão no mesmo posto e vão colocar o mesmo combustível. Eles vão pagar a mesma tributação naquela gasolina ali, né? Agora você veja que injustiça que é. Como é que o cara lá, que é bem mais pobre, vai pagar a mesma tributação que o cara que é super rico? Entende? E se não mudar isso na reforma tributária, nós vamos continuar com essa regressividade, penalizando sempre as pessoas mais pobres. Nós vamos para o intervalo, já continuamos para explicar melhor os detalhes dessa situação que nós enfrentamos aqui no Brasil. Está falando conosco o João Eloy Olenick, ele é presidente executivo do IBPT. Já voltamos. Hoje falamos sobre tributação. É um evento que vai acontecer nos próximos dias, logo mais damos os detalhes aqui. Está conosco o João Eloy Olenick, ele é presidente executivo do IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Dizem isso que a gente mais ouve, que todo brasileiro quando nasce já tem um sócio, né, chamado governo. Isso infelizmente é uma piada, mas é a realidade, né? A gente vive em grande parte para sustentar o governo e os seus devaneios, os seus gastos. E vou te dizer mais, e os empresários, entendem, na questão do lucro, o governo não é o sócio, não só o sócio, como ele é o sócio majoritário. Porque ele tira mais de 50% do lucro das empresas. Só que quando a empresa realmente está com problemas financeiros, tem que pagar folha de salários ou tem que comprar mercadoria, o governo, que é o sócio majoritário, não aparece para ajudar com o dinheiro, né? Ele só vai lá na boa e tirar, entende? E infelizmente mais atrapalha do que ajuda as empresas brasileiras, né? O empresário brasileiro é um herói, né? Que ele consegue, com toda essa emaranhado de leis, essa burocracia toda, essa tributação altíssima, ainda fazer lucro e ainda crescer. E isso é muito difícil. E a gente está vendo uma corrida agora aos gastos, no final de um governo, vendo o governo pela frente, e certamente de volta vai faltar dinheiro, e aí é um círculo vicioso. Novamente o aumento de imposto. É isso que podemos esperar. Sim. É porque o governo tem o poder coercitivo dele fazer a arrecadação, né? Então você veja, no último governo aí, que antes da entrada do Temer no poder, houve um aumento bastante alto em relação a tributos, né? Aquilo que tinha desonerado, né, acabou a desoneração, tudo por causa do quê? Para diminuir um rombo, né, do déficit público, né? Então, nós temos aí dois viés, né? A questão da arrecadação e a questão dos gastos. Enquanto não cortarem os gastos e continuarem gastando cada vez mais, infelizmente nós vamos ter aumento de carga tributária e aumento da arrecadação.
E trazendo essa análise aqui para o nosso estado, para o Paraná, o que é que a gente pode dizer com relação à tributação? Nós podemos dizer que houve aí no início, no final aqui do governo, o governo Richa, né, um aumento bastante alto da tributação, né? Ele deu um nome de ajuste fiscal para isso, em virtude de que o governo não estava conseguindo pagar as suas próprias contas, né? Nós tivemos problemas até de falta de combustível nas viaturas da polícia, né? Isso é uma coisa notória, todo mundo viu, né? E o que ele fez? Ele aumentou a arrecadação, aumentou o IPVA e também ele fez uma reversão, né? Ele revogou, né, uma boa ação que tinha sido feita no governo do Requião, que era a isenção de 95 mil itens. Isenção não, é diminuição do ICMS para 12%. Então, se era 25, caía para 12, se era 18, caía para 12. E isso aí gerou, inclusive, aumento da arrecadação do Estado, porque aumenta as vendas, né? Aumentando a venda, aumenta a circulação econômica, e é lógico que a base do ICMS é a circulação econômica, né? Então, é uma medida bastante inteligente, que ele chegou no poder e tudo por quê? Por causa da questão da arrecadação, que não estava conseguindo suprir os gastos, né? Então, nós tivemos isso em nível federal, tivemos isso em nível estadual e também em nível municipal, com a entrada do Rafael Greca, né, que aumentaram os tributos municipais. Os tributos municipais, é interessante entender isso. Não é só o governo federal. Isso é repetido nos governos estaduais, nas prefeituras, sempre, e os problemas são parecidos. As causas são parecidas. Exatamente. Gasto As causas desnecessário. São parecidas, gastos acima do que o orçamento prevê, né, o valores acima das receitas que são arrecadadas, e aí fica faltando dinheiro para pagamento de funcionalismo público, faz parcelamento do 13º salário, causa greve no Estado. Isso é má gerência, né? Não é questão da arrecadação, porque dinheiro tem. O problema é você aplicar o dinheiro realmente onde que há necessidade, né? Os gastos públicos, eles são muito altos em relação à questão de manutenção do próprio custeio do governo, né? E também com previdência social. Sobra muito pouco para investimento. E isso é uma realidade. É o uma governo realidade. Fica amarrado a uma carga que ele tem que cobrir. Exatamente. E a sobra para o investimento, para fazer alguma outra coisa, muito é pequena, mínima. mínima. Por isso que não há retorno para o brasileiro. Por isso que não há retorno e por isso que existe essa reclamação justa de todo o povo brasileiro, que se paga muito imposto e o retorno é pífio, o retorno é muito ruim. A mudança que houve mais recentemente para tornar mais fácil a vida do micro, do pequeno empreendedor, isso trouxe uma melhora real? Traz uma melhora, entende? Porque o micro e pequeno, eles estão geralmente no sistema simples, né? Mas tem que olhar muito bem também a empresa, a questão da lucratividade dela, porque às vezes esse sistema não é aquele que ela vai pagar menos imposto, né? Então ela tem que ter uma análise muito boa pelo contador ou por uma empresa que lhe presta consultoria para ela verificar. Mas se você olhar o simples assim, o nome simples é até engraçado, porque tem alguns tipos de atividades que tem substituição tributária e outras assim, que tem que fazer cálculos em várias tabelas. Então, não é muito simples assim, né? Mas o conceito em si é para que essas micro e pequenas empresas tenham uma tributação menor. Vamos ter governo novo, a situação é imprevisível, mas alguma mudança deve acontecer. Como é que o Instituto vai trabalhar para fazer valer, para lembrar, porque são poucos no Brasil que fazem esse papel de mostrar, de trazer números diferentes dos números do governo. Okay. São avaliações que são independentes. Então, como nós somos uma entidade, vamos dizer assim, de múltiplo disciplinar, com economistas, com administradores, então nós estamos sempre promovendo estudos nessas áreas para fazer o quê? Para fazer com que a população ela realmente saiba e fique informada sobre a real situação da questão tributária no Brasil, né? Então, veja, a nossa entidade é uma entidade apartidária, nós nunca tivemos nenhuma ligação com nenhum partido político e nem podemos, né? E não temos também o governo como nosso cliente. Então, a gente tem uma independência para calcular e mostrar exatamente a realidade que, infelizmente, não é muito bonita.
Isso é interessante relembrar, porque está na razão até da criação do Instituto há 26 anos. Nós, todos os dados que recebíamos, a imprensa, o que ela recebia e passava adiante, era só dado do governo. Sim, e exato. você não tinha como conferir se aquilo era verdadeiro. Perfeito. Então, esse foi um dos motivos para a criação do IBPT. Nós tínhamos e temos até hoje o IBGE, que era a única entidade que calculava essa carga tributária, né? E ninguém contestava, porque o governo próprio estava calculando e mostrando qual era a carga tributária, a arrecadação que ele estava tirando, né, do povo e da população. Então, precisava alguém, entende, da iniciativa privada, que também pudesse fazer os cálculos e mostrar, entende, a real situação do país e não a situação publicada em órgãos oficiais. Por que o político, em geral, faz um discurso na campanha, faz uma promessa, se compromete com o público que vai reduzir, que vai lutar por isso e depois, assumindo, o assunto é esquecido? Pois é, mas é que ele não vê e ele não fala nos óbices, nos obstáculos que ele vai ter em cada assunto, né? Porque tudo parece fácil quando você faz propaganda política ou plataforma política, né? Só que quando chega lá, eu acho que a realidade é outra. Ele não tem, às vezes, condições, a mão não alcança, por exemplo, no que ele realmente falou, que ele iria mexer, ele poderia mexer. Então, é mais realmente vamos dizer assim, uma antecipação de uma provável realidade que ele nunca vai ter. E o governo que assume também já encontra uma máquina que está montada em cima desse sistema? A máquina do governo... E não consegue mudar. Filha, a máquina do governo é super azeitada para a questão da arrecadação. Funciona? Funciona muito bem, muito bem. Em todos os ambientes, federal, estadual e municipal. A Receita Federal é modelo para o mundo todo em questão de arrecadação. Né? O problema não está efetivamente na arrecadação. Né? O nosso problema crônico, que nós estamos falando desde 1992, é a aplicação desses recursos em benefício da população. Esse que é o grande problema. Tanto é que nós criamos um índice para provar e mostrar isso daqui, né? É o IRBS, Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. Como que nós criamos esse índice? Nós pegamos a carga tributária sobre o PIB, né, dos países, e pegamos também, do outro lado, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, o que a arrecadação de tributos estava promovendo em melhoria na qualidade de condições de vida da população, né, que é o IDH. E aí demos 15% de importância para a carga tributária e 85% de importância da aplicação do retorno. E criamos esse índice, que é a somatória desses dois índices ponderados, né? Temos um novo índice. Então, nós pegamos os 30 países de maior carga tributária no mundo para verificar a situação desses países com o IRBS, que é retorno, quer dizer, arrecadação versus retorno. E tivemos agora 7 edições até agora e em todas elas o Brasil é o último colocado, é o 30º colocado, entre as maiores cargas tributárias do mundo, né? E se fosse um sistema que funcionasse, esse dinheiro todo arrecadado, resolveria, porque a pessoa só vai entender como o governo funciona quando ela precisa do hospital, para dar um exemplo. Exato, quando ela precisa dos serviços, né? Ela precisa do hospital, ela precisa de segurança pública, por exemplo. Você veja, nós temos uma tributação indireta altíssima no país. O que a gente chama de tributação indireta? É a tributação que é paga 2 vezes. A gente paga tributação sobre consumo, sobre renda e sobre patrimônio. Mas ainda, quando você paga um pedágio na estrada, você está pagando tributação. Quando você coloca seu filho num colégio particular, você está pagando tributo. Quando você contrata uma assistência médica particular, também é tributação. Então, tudo isso aí que nós estamos pagando dobrado. Nós temos só 2 minutos. Vamos lembrar, então, o evento que está aí, marcado para os dias 14 a 16, e fazer o convite para quem é ligado a essa área. Sim, sim. Olha, eu convido a todos os profissionais que têm interesse, principalmente das áreas de tributação, contabilidade, técnica de informação, técnica de informática, né, administração, marketing empresarial, gestão de negócios e também a inteligência de mercado. Esse é o povo que realmente vai ter o maior interesse nesse nosso evento. Então, estaremos os dias 14, 15 e 16, agora do mês de setembro, no Hotel Four Points, com o nosso evento, que é denominado BI and Taxathon. É um termo em inglês que significa Maratona de Inteligência de Negócios e Tributação. Então, estaremos esses 3 dias, sexta-noite,
sábado o dia todo e domingo também o dia todo, com várias palestras, né? Palestras muito boas, com excelentes profissionais, com novidades, com tecnologia, com inteligência artificial, inteligência de mercado, o que tem de mais moderno hoje no mercado para que as pessoas que possam ir lá, né? E convido a todos que vão lá no nosso site, né? Posso dizer no site, vamos né? lembrar o site. O site é www.mtin.com.br. Aí estão as informações. www.mtin.com.br. Lá vão ter todas as informações, aquilo tudo que eu falei. E também vamos ter lá a programação, os palestrantes, mas de antemão posso já garantir que a pessoa vai sair muito bem mais instruída, não inteligente não digo, mas com um conhecimento muito melhor para ela poder aplicar no seu negócio. Muito obrigado pela presença, sucesso lá no trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você pode mandar críticas, sugestões aqui para o programa. Use o nosso site, que é o jws.com.br. É um portal voltado à história do Paraná e do Brasil. Muito obrigado pela audiência.